Boa noite. Olá para todos os nossos amigos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Nós estamos aqui no Facebook do Informe Blumenau, no YouTube também, Angor BL. E fazemos isso toda primeira terça-feira de cada mês, uma live. Estamos também nesses introitos das redes, das lives, dos webinários, né? Afinal de contas, esta conversa hoje poderia estar acontecendo no auditório de alguma cidade por aí, neste Brasil, mas está acontecendo na tua casa, para que tu participe conosco. Hoje, nós traremos conosco a doutora Ana Zampieri, que está marcada e virá aqui também dar continuidade no assunto que falaremos agora, porque ela contraiu o tal do Covid, meio desconhecido ainda para alguns, e também não temos aqui o Fernando por conta da famosa e famigerada tosse, que talvez alguém aí na tua casa esteja agora tossindo, né? Depois diz para nós aqui do lado ali se tem ou não tem alguém tossindo aí na tua casa. Por isso que eu estou aqui para bater um papo sobre sexualidade humana com um especialista em sexualidade humana, que é o Dr. Arnaldo Barbieri Filho. Dr. Arnaldo Barbieri Filho, ele é psiquiatra, especialista em sexualidade humana, professor colaborador de pós-graduação lá da Faculdade de Medicina da USP, também do Pérola Brinton, e é delegado do Estado de São Paulo na Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, mestre em psiquiatria, e vamos ver mais um pouquinho dele aqui, depois ele nos conta mais. Também é membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Sexualidade Humana, é secretário de Sexologia da Associação Psiquiátrica da América Latina e representa assim, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Muito bem, o Instituto de Estudos da Sexualidade é o instituto qual ele é diretor responsável, o IES. É Arnaldo, é doutor Arnaldo aqui, porque o Arnaldo já não está falando muito, né? Agora, narrando um jogo ou outro por aí, né? Aqui nós temos, então, um prazer de te receber, tá bom? Nós estamos falando com... Prazer é todo meu. Nas redes. Me diga um pouquinho para tu te apresentar aqui para a gente. Uma vez por mês nós batemos esse papo aqui no Informe Blumenau. Qual é a tua atividade aí em São Paulo? O que está acontecendo por aí? Para a gente chegar no tema de hoje, que é sexualidade humana. Então, eu trabalho com consultório particular aqui em Ribeirão Preto, né, estado de São Paulo, e na área de psiquiatria e sexualidade humana, e dou umas aulas por aí, Congresso Brasileiro de Psiquiatria, pós-graduação da Medicina da USP de São Paulo, do Hospital Pérola Brinton de São Paulo também. E, enfim, a gente perambula por aí dando umas aulinhas também, além de trabalhar como médico clínico, né? Psiquiatra. Sim. O Brinton tem uma referência bem importante, né? Informações de sexualidade, né? Sim, a gente, né, já escreveu alguns artigos com a professora Carmita Ábido, né? E também com a professora... Escrevemos 2 capítulos de livro aí com a Ana Maria, né? Que é uma pessoa fantástica que vai estar aqui com a gente. E, aliás, tem que agradecer o convite, que ela não pôde vir, me chamou, né? E estamos até escrevendo um livro junto com a Ana Maria. Que legal. Sobre sexualidade também. A Ana Maria, também estou escrevendo, quer dizer, quase escrevendo um capítulo para o outro livro dela também, sobre assistência psicológica em pandemia, né? Porque ela vai juntando, né, os traumas que tem por aí. Mas tu é convidado para estar aqui comigo e com ela na primeira terça de julho, tá bom? Para nós continuar obrigado. A conversa de hoje, né? Obrigado. Porque nós queremos continuar a conversa de hoje. E ela já disse, hoje eu não vou, o Arnaldo vai, mas eu quero que ele esteja junto conosco em julho. Então, para mim é um prazer.
Olha, doutor Arnaldo, falar de sexualidade não é muito confortável ainda por conta do julgamento, do moralismo, Uhum, da religiosidade equivocada, por conta, enfim, de medos, né, de muitas questões que vai envolvendo o ser humano quando o tema é esse. Mas, ao uhum, mesmo tempo, sem sexualidade, tchau para as espécies vivas, né? uhum. Então, quer dizer, é, generalizando agora a sexualidade para algumas plantas também, mas principalmente para o ser humano, sem sexualidade ia ficar complicado, hein? Quando a gente fala de sexualidade, vamos começar falando assim, essa árvore, esse guarda-chuva, esse arcabouço, todo que tem quando a gente diz sexualidade humana, e principalmente aqui nós vamos começar especificando a sexualidade do homem. O que, é que a gente Uhum. poderia estar aquecendo aqui esse tema com as palavras, hein? Isso me lembra uma vez uma aula que eu assisti há muitos anos atrás, da professora Marilena Matarazzo, e ela dizia o seguinte: o homem, a mulher, quando não está afim de ter relação, ela diz: eu estou menstruada, eu estou ovulando, não tomei pílula, papai não deixa, minha moral não permite. E, em último caso, ela pode simular, fingir. Obviamente, claro que isso não é desejável. Desejável que ela tenha o prazer, chegue aos seus finalmente, né? Numa boa, sempre, sempre. Agora, o homem, ele não pode dizer, sabe o que é, gata? Eu estou menstruado. Sabe o que é? Eu estou ovulando, não tomei pílula, você entendeu, né? O papai não deixa, a moral não permite. E o que é pior, ele não pode fingir. Ele não pode fingir. Então, isso gera uma angústia no homem muito grande. E essa angústia pode fazer ter uma descarga de adrenalina. Quando ele tem essa descarga de adrenalina pela ansiedade, das duas, uma, ou as duas, ou ele perde a ereção, ou ele tem ejaculação precoce, né? Sim. Então, e com isso vai tendo disfunções. Eu tenho visto assim uma quantidade razoavelmente grande de meninos, né, na faixa aí, às vezes até com mais de 20 anos, que são virgens por absoluto medo de falhar, Sim. mesmo com os remedinhos azuis, as pilulinhas azuis da vida, eles mantêm o medo de falhar e acabam não tomando, às vezes tem vergonha de perguntar como é que toma, como é que não toma, e no fim acabam, às vezes, mantendo aí uma virgindade por um tempo grande. Como é forte, né, esse aspecto cultural para a sexualidade do homem, né? Parece assim que a sexualidade do homem é fácil, porque se associa à ereção do pênis, Uhum, que é uma coisa visível. Então se diz assim, não, é um troço, é só isso que o homem faz, o homem só mete. E é, daí se esquece toda essa complexidade aí que tu já estás nos relembrando, né? Que a cultura sem o homem perceber, ele tem, muitas vezes, ele vive correspondendo, né? A uma resposta, ele fica respondendo a uma indagação, enfim, imaginária, fantasiosa, instalada nele por conta da cultura que ele se desenvolveu, da cultura que uhum. nós temos. E aí vai dando esses entreveros aí no bilau, né, Arnaldo? Pois é, A disfunção erétil, a ejaculação precoce, né? exatamente. Quer dizer, se as pessoas tivessem noção de quantas coisas influenciam, né, na função sexual, assim, é absurda, né? É, Então, por exemplo, questões neurológicas, questões de nervo mesmo, né? Então tem nervo parasimpático, tem nervo simpático que melhora a ereção, tem nervo simpático que piora a ereção, tem o sim. parasimpático que normalmente melhora, você tem inúmeros neurotransmissores que estão envolvidos aí, tipo serotonina, dopamina, noradrenalina, e vai Uhum, por aí afora. E no fim das contas, tudo isso tem que estar funcionando bem para o negócio funcionar, né? E uhum, além do que, tem remédios também. Às vezes a pessoa toma uma série de remédios, existe um número infindável de remédios que atrapalham a função sexual,
tá? Sim. Normalmente, a gente divide a função sexual em desejo, excitação, orgasmo e resolução. Quer dizer, desejo é aquela pessoa está imaginando a cena erótica. A excitação, no caso do homem, é principalmente a ereção, tá? E aí tem o orgasmo, que geralmente coincide com a ejaculação, nem sempre, tá? Tem casos excepcionais que não coincidem. E a resolução depois, que a pessoa vai voltando ao estado, né, pré-desejo sexual, né, depois que ele teve a ejaculação. E você pode ter remédios, por exemplo, interferindo em tudo isso aí. E então, né, tem remédios que diminuem desejo, remédio que diminui a ereção, remédio que prolonga o orgasmo e vai por aí afora. E no fim das contas, o que vai fazer o cara ter uma boa função sexual ou não é o conjunto de tudo isso, incluindo, obviamente, as questões emocionais, né? Que Sim. são aí, podemos dizer que são as principais até. Mas é o conjunto da obra. Muita gente confunde, né, essa questão da libido, do desejo, libido baixa, né? Uma das questões que pode ser a motivação para uma não ejaculação, né, do homem está muito ligada ao desejo, né, a qualidade de relacionamento afetivo com a parceira ou com o parceiro, né, os componentes que vêm no sentido dele querer ou não essa parceira ou esse parceiro, pode estar somente aí, e ele pensa que ele está em outras, né, conjecturas aí das disfunções. Assim como também me ocorre a questão da confusão que muitas vezes um homem tem por fazer a ejaculação precoce, e aí alguns dos guris novos passam por isso, né, Arnaldo? Ejacula precocemente com medo de broxar durante o ato. Né? Olha só, na verdade ele não tem uma ejaculação precoce, ele tem o medo de daqui a pouco não dá conta de ficar ereto. Né? Às vezes ele faz rápido por medo de perder a ereção. Sim. Mas assim, uma descarga de adrenalina pode fazer tanto ele perder a ereção como ter ejaculação rápida, né? Pois porque inclusive a emissão espermática, que é a primeira fase do orgasmo, ela é monitorada pela adrenalina, pelos receptores alfa-1 adrenérgicos. Então, quando você tem uma descarga de adrenalina, você quer ver uma coisa? Tem um caso que eu vi uma vez, que era o seguinte: o cara tinha uns 38 anos, mais ou menos, e ele já era um cara estressado, muito ansioso, bem obsessivo. E aí ele começou a ter pressão alta. Foi no cardiologista, o cardiologista passou um remédio. Eles costumam passar muito para questões de pressão alta em jovem, né? Eu tinha 38 anos. E ele passou um remédio que é de uma classe que a gente chama de beta-bloqueador. E aí ele começou a perder a ereção com a esposa. E a esposa, além de tudo, já tinha muita raiva dele, porque ele era um cara meio chato, assim, vamos dizer, né? Muito sistemático. Então ela já tinha muita raiva dele. Ele começou a perder a ereção, tá? Aí virou um problema no casamento. Só que esse remédio, que é o beta-bloqueador que ele toma, né, o apelido dele é beta-broxador, né? Ou broxa-bloqueador, alguma coisa assim. E o que ele faz? Por exemplo, as fibras beta, elas ajudam na ereção. E as fibras alfa prejudicam a ereção. Tá? Então, quando o cara fica ansioso, tem uma descarga de adrenalina, e tem a fibra beta bloqueada, vai tudo para a alfa. E a alfa, a má notícia é que a alfa tem mais alfa do que beta. Tá? Então, o que acontece? A perda da ereção aí acontece, no caso, pela ansiedade dele e pelo bloqueio das fibras beta, né? Pelo beta-bloqueador. Sim. Agora, aquela coisa, se ele não está tomando beta-bloqueador e fica ansioso, ele
poderia não perder a ereção porque tem uma descarga de adrenalina lá, mas não é suficiente para ele perder a ereção. Vamos supor que a beta dá conta do recado. Agora, se a beta está bloqueada, tchau, né? Por outro lado, se ele toma o beta bloqueador e está tranquilo, não tem nenhum problema, está numa boa e tal, não vai ter aquela descarga grande de adrenalina e não vai ter a perda de ereção, mesmo usando o beta. Senão, ninguém usava beta bloqueador. Agora, Arnaldo, hoje a gente pode considerar um índice até bem importante, né, dos homens que experimentam a disfunção, né, ou não necessariamente uma patologia estendida da disfunção aí, mas que fica ereto por pouco tempo e depois já perde essa ereção, por conta também da ociosidade, do nosso engordamento, né? O nosso corpo tem muito disso, né? A falta desse estímulo de circulação do sangue, e isso sem contar, como tu vinha falando ali, medicação para pressão alta, né? Algumas doenças, como diabetes, enfim, nós podemos considerar e dizer para esses homens que sim, está muito alto essa estatística? Sim, na verdade, a gente tem que ver tudo isso, né? O nervo, como é que está. Então, na diabetes, por exemplo, você tem um nervo, né, lesado. Com o nervo lesado, você às vezes usa 50 miligramas de pílula azul e não resolve, você tem que usar 100. Né? Então, tudo depende das coisas que estimulam e das coisas que atrapalham. Então, o cara tem que ter os nervos íntegros, que pode se lesar numa série de situações, por exemplo, na diabetes, uma lesão traumática, ou outras lesões neurológicas, como esclerose múltipla, por exemplo. Ele tem que ter os vasos íntegros. Você falou da obesidade, né? O cara obeso, muitas vezes, ele já tem vasos um pouco entupidos, porque ele tem aquelas artérias, né, cheias de gordura. Inclusive, a perda de ereção pode ser um sintoma precoce de um possível futuro infarto, né? Porque se está entupido lá embaixo, pode estar entupido no coração. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, essa avaliação tem que incluir aí os colesteróis da vida, né, os triglicéridos. Por outro lado, se você usa remédio para colesterol, triglicéridos, pode piorar o desejo. Você entendeu? Então, você fica, né? Então, daí a importância dos exercícios. Os exercícios, eles podem até melhorar a própria testosterona só com exercício. Sim. Testosterona é o hormônio masculino, né? Que é importante e está num nível bom. E isso é uma coisa muito importante, né? Nível bom é nível normal. Não é aquele nível que muita gente usa em academia, né? 3.000 de testosterona, vão ficar todo bombado. Tal. Você tem consequências gravíssimas a longo prazo, a começar da perda da fertilidade. Tá? Então, o homem jovem não deve tomar testosterona, ainda mais em grandes quantidades, como se faz. Porque ele pode perder fertilidade e trazer uma série de outras consequências, problema no fígado. Tá? Eu já vi até sarcoma muscular aqui nas costas num indivíduo que tomava, acabou falecendo, inclusive. Era um fisiculturista. Tá? Então, porque o homem tem uma sorte, né? Tem uma sorte de que ele não tem a menopausa e ele vai, né, com essa energia sexual dele aí de 60, 70, numa boa, né? Mas assim, é normal que caia um pouco, né? O homem, ele pode ter, ele não tem andropausa. Andropausa não existe, porque a menopausa é a parada da menstruação. A andropausa seria a parada do quê? Né? As pessoas falam andropausa, mas de fato não existe, né? Não existe. Por isso já disse, o homem não tem menopausa, né? Exatamente. O que ele tem é o DAIM, que a gente chama DAIM, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Então, se esse homem tiver, por acaso, uma testosterona muito baixa, isso pode ser que ele se beneficie com uma reposição de testosterona. Tá? Mas uma das primeiras coisas que se faz é justamente tentar tratar a questão do exercício físico e de perda de peso. Por quê?
porque isso por si já pode melhorar ele como um todo, inclusive a testosterona dele. Agora, existem outros tratamentos também com estimulantes de testosterona, por exemplo, a clomifena, anastrozol, né, que são remédios que podem estimular. Né? O fato é que aí nós estamos falando de homem de meia idade, né, depois aí dos 50 principalmente. Agora, homem jovem, a gente não deve repor testosterona. Se ele tiver uma testosterona muito baixa, a primeira coisa é tentar resolver com o próprio exercício físico, sem hormônio, sem anabolizante, pelo amor de Deus, né? E existe alguns casos que você usa esses estimulantes de formação, vamos dizer, que deixa a testosterona mais forte, por exemplo, como o clomifeno, né? Agora, como é importante, falando de saúde geral do homem, isso já é importante, né? Outro dia nós falávamos da saúde do homem, como é que o homem se cuida, né, hoje. Mas em se tratando da sexualidade, também é uma questão que tem que estar orientando o tempo todo, né? Por conta do preconceito, da vergonha, né? Sim. Até do medo de receber um diagnóstico, o qual ele pode estar fantasiando, né? Exatamente. Existem algumas coisas, por exemplo, que são normais com a idade no homem, né? Uma delas é, por exemplo, aumenta o tempo entre uma ereção e outra. Né? Isso. Um homem de 50 e poucos anos não vai ter uma ereção logo em seguida da outra como um moleque de 18, de jeito nenhum. Isso. Então, isso vai aumentando o tempo de uma ereção e outra, e aí o que acontece? A pessoa, né, às vezes acha que, né, não é mais o mesmo. Então, por exemplo, pode durar horas o tempo entre uma ereção e outra a partir dos 30 já. A partir dos 50 pode levar dias. Isso não quer dizer que o cara não tenha condição de ter uma boa ereção, uma boa relação, entende? Ele pode diminuir um pouco a frequência, né? Agora, inclusive, tem uma história do Juca Chaves que ele fala assim, né? Quem faz amor 6 vezes por semana? Eu. Quem faz 3 vezes por semana? Eu. Uma vez por semana? Eu. Uma vez cada 15 dias? Eu. Uma vez por mês? Eu. Quem faz amor? Uma vez por bimestre? Uma vez por trimestre? Quem faz amor? Uma vez por semestre? Uma vez por ano, vovô eufórico. Mas, meu senhor, porque toda essa euforia é porque é hoje. Bom, mas você já pensou, vovô? Uma vez por ano, lá naquele vovô, quase bisavô hoje, né? Já era bem eufórico, né? Pois é. Mas você já pensou o vovô fazendo uma atrás da outra? Hoje eu saí com 3, eu acho que eu engravidei 2. Tá? Como a mulher tem a menopausa, até acredito como um mecanismo de defesa aí divino, né? No sentido de que uma mulher de 70 anos, como é que ela vai, né, criar um filho aí, bebê, né? Não tem muita condição física para isso, vai morrer logo, o bebê vai perder a mãe logo. Tá? A mesma coisa, assim, o cara muito velho, ele tem que ter algum freio também, né? Porque senão o vovô aí engravida 3 por dia e aí, né? Pois é. Como é que faz? Ele tem que ter, até um certo ponto, esse freio tem que ser normal, né? Mas é óbvio que é desejável que ele tenha uma vida sexual ativa até quando der para ter, até quando ele quiser ter. Sim. Uma das questões aí que a gente comentou bastante nos últimos tempos, principalmente com a liberdade de fazer sexo na terceira idade, né? É justamente que usem preservativo também, né? Por conta das DS também, né? Sim, porque a chance de você, inclusive as mulheres, né? Porque às vezes às vezes pegam no próprio marido, né? Que ele sai por aí tendo relação com várias pessoas, enfim. Né? Sim. E aí acaba pegando do marido, né? Aliás, tem, assim, só fazendo um paralelo, já fazendo um link com a mulher depois da menopausa, muitas vezes ela tem algumas modificações, né, que vão desde a diminuição do desejo até a perda da parede vaginal, assim, no sentido de uma atrofia, né? E aí o que acontece? Quando ocorre a penetração, dói, aí ela começa também
não querer mais, tá? Agora, tudo isso tem condição de melhorar, né? Às vezes é um caso de reposição hormonal, tem caso até que se usa laser na mulher para você melhorar ali a região, né, sexual, tá? Então, tudo é uma... Né, hoje dá para você prolongar a vida sexual das pessoas mais, né? Com Sim. os azulzinhos da vida, com a alteração, com reposições hormonais, quando for o caso, né? Não pode ser Até porque, sempre. historicamente, né, Arnaldo, quando o homem conseguiu ir se desvencilhando, né, de muitos grilhões religiosos, né, dogmas, da questão do sexo só para a reprodução, né? Ele passou por algumas confusões e hoje se tenta, de certa maneira, né, se entortou a vara para um lado, agora está tentando se reajustar no sentido de que ele pode viver com prazer, viver com saúde, experimentar as possibilidades da sexualidade mais do que em outros momentos, né? Porque muitas mulheres ainda fazem sexo só no escuro, ainda não aprenderam a sentir o prazer do sexo por conta da vergonha, da inibição, da interdição, né, de alguns dogmas religiosos. E o homem, da sua vez, ele está saindo da coisa da brutalidade, né, única e específica do sexo do macho que praticamente estupra, né, para um ser que pode brincar com a sexualidade, né? Pode ser mais carinhoso. Hoje é permitido ao homem, e isso contribui muito, principalmente para os homens acima de 40, 50, 60, né? Brincar com a sexualidade, com os afetos, com as carícias, né? As brincadeiras são muito interessantes e infinitas, né? Sim. O que acontece? Muitas vezes o homem fica tão preocupado com o desempenho dele, né, que eu chamo vamos chamar assim, de uma relação pintológica, né? Ele fica tão preocupado com a questão do sexo dele, que se vai levantar, se não vai levantar, como é que vai ser, que não vai ser, e muitas vezes ele não enxerga a mulher, né? Ele tem uma relação, assim, vamos dizer, narcísica. Isso. Então, é muito interessante, né, porque na relação você pode ter zilhões de estímulos. Você pode ter estímulo visual, né? O estímulo visual ele é mais importante no homem, né? Então, você vê, no caso, aí, uma mulher com uma roupa atraente ou algum... Né? A mulher, é claro que tem estímulo visual também, mas não é tão importante como o homem, né? Quando tinha as Playboy da vida, né? Vendia muito mais, sempre vendeu revista muito mais para homem do que para mulher, né? Sim. Enfim, mulher não é que tanto... A mulher, até hoje a mulher, por exemplo, compra mais objetos, né? As Sim, mulheres... Objetos casadas e solteiras, né? Elas vão buscar os objetos. Exatamente, né? Mas aí é que eu quero chegar. O homem ele tem um estímulo mais visual, né? A mulher ela tem um estímulo mais auditivo e tátil. Então esses objetos todos, né? Para ela são extremamente importantes no sentido de estimular a pele, porque o maior órgão sexual humano é a pele. E a pele pode ser estimulada em qualquer lugar e de qualquer maneira. Depende do gosto do freguês, né? Sim. Desde você passar um pano de seda no pescoço, né, até dar sei lá, uma surra, né? Tem pessoa que gosta. Então, tudo depende do gosto do freguês, né? A audição também, você pode falar uma coisa assim, tipo, meu amor, eu te amo, você é a mulher da minha vida, e a mulher achar isso um saco, né? De repente ela gosta que você xingue ela, você é uma vaca, vagabunda, na hora do sexo. Isso não quer dizer nada em relação à moral, é uma coisa que a estimula. Então, depende Arnaldo, você está falando isso aí, e nós temos ainda mais uns 15 minutos de bate-papo aqui, e agora tu está me levando a pensar
nas parafilias, nos transtornos, né? E diferenciar algumas coisas, né? Tu já acabou citando aí questões que, por conta do consentimento, do afeto e do amor, já não estava sem amor, né? A parafilia, que é para, é fora, né? E filia, do grego, que é o afeto, o amor. Então, vamos emendar a tua fala aí nessas questões um pouquinho, aqui nesse nosso final? As parafilias são tudo que é diferente, né? E você pode dividir as parafilias em fantasias parafílicas, em parafilias e em transtornos parafílicos. O que você considera doença são só os transtornos. Tá? Então, por exemplo, a pessoa tem um fetiche por sapato de mulher, que é um fetiche super comum. Tá? Então, é uma fantasia de ver a mulher com sapato de salto alto. Sapato de salto alto preto, né? O cara, a preferência dele é essa. Isso deixa ele com um tesão enorme. Então, isso é uma fantasia extremamente frequente. Agora, para a gente considerar isso uma parafilia, ele tem que ter esse tipo de fantasia muito intensa por pelo menos 6 meses da vida dele, né? E tem que ser intensa, recorrente, por pelo menos 3 meses da vida dele. 6 meses da vida dele. Tem que ser uma coisa muito forte, tá? E agora, isso só é doença se ele se prejudicá-lo de alguma maneira, ou se ele colocar em prática com alguém que não aceita isso de jeito nenhum. Né? Então, por exemplo, se prejudicá-lo, ele só consegue ter relação com o pé da moça. Ele não consegue manter uma relação. Se ele for ter uma relação, uma penetração vaginal, ele perde a ereção, só com o pé da moça. Então, aí ele já está tendo um problema. Isto. Né? Então, aí você já considera este fetiche, neste caso, um transtorno. Tá? E outra coisa... Diga, não. Não, outra coisa, a pessoa tem que concordar. Por exemplo, se o cara gosta de dar um tapa na bunda, vamos falar, né? E a mulher também gosta de levar o tapa na bunda. Isso é uma coisa de comum acordo, bem combinado. E dentro do bom senso, né? Tudo bem. Agora, tem coisas que, às vezes, até em termos assim, que são perigosíssimas, e aí você já considera doença até quando é bem combinado. Por exemplo, pessoa que gosta de ter o pescoço apertado. Então, se ela gosta de ter o pescoço apertado de uma tal maneira, onde ela perca totalmente o fôlego e possa morrer, é óbvio que não é normal. Né? Então, você tem que ter bom senso, quer dizer, mesmo que haja uma concordância, as duas pessoas queiram fazer isso, uma quer ser enforcada, o outro quer enforcar, é uma brincadeira extremamente perigosa. Tá? Então, em sexo, você pode ter parafilias, a pessoa pode ter fantasias as mais diferentes, né? E quando eu falo as mais diferentes mesmo, né? E realizar com pessoas que têm... Outra coisa, a pessoa tem que ter capacidade de consentir. Se for uma criança, por exemplo, mesmo que ela consinta, ela não tem capacidade de consentir. Isso. E aí é considerado crime, né? Não tem o que falar. Pedofilia é crime. Tá? Mesmo que a criança faça concessão. É muito interessante isso que tu traz, né? Para que quem está nos acompanhando perceber essas questões de que a sexualidade ela é muito rica, né? Ela é muito próspera em criatividade, desde que as pessoas estejam espontâneas, né? Vivendo a sexualidade. E ela não é um transtorno quando tem amor, consentimento e a paridade, né? A igualdade, né? na escolha, na capacidade cognitiva, enfim, né? Desse momento. Por isso que a pessoa tem que ter capacidade de consentir, né? Mesma coisa o defunto, né? O cara, o necrófilo, o defunto não consente. Certo? Isso. E tem algumas pessoas, né, que fica na porta do cemitério, né? Tem que cuidar, né? Agora nós temos muitas coisas aí, né, como os fetiches, né?
Os fetiches citar. são muito comuns e você pode ter fetiche por qualquer coisa, né? Uhum. Fetiche por, vamos dizer, até por se vestir por roupa do sexo oposto, fetiche de uma determinada tipo de vestimenta, né? Fetiche não tem limite, pode ser qualquer objeto, qualquer parte do corpo, qualquer coisa. O ruim é aquele cara que fica lá espiando a vizinha tomar banho, né, Arnaldo? Aí é o que a gente chama de voyeurismo, né? Voyeur. Voyeurismo. Então, aí é crime, porque se ele espia sem ela consentir, ele está cometendo um crime. Agora, você ter fantasia de olhar uma pessoa, né? Bem, você pode ter fantasia de olhar a pessoa. Agora, se você vai lá, olha, isso seja uma coisa compulsiva que você faz direto, aí é crime você fazer isso. Não pode. Exibicionismo é a mesma coisa, né? O cara que se masturba em público, por exemplo. Agora, por outro lado, às vezes existem algumas coisas que pouca gente sabe, né? Então, eu vou citar um exemplo de um exibicionista, que ele tinha uma doença que chama doença de Wilson. Doença de Wilson é uma doença que você tem problemas no depósito de cobre, né? A pessoa não metaboliza bem o cobre e você tem depósito de cobre no fígado e no cérebro. E esse indivíduo começou a ter sintomas psicóticos, quer dizer, de loucura, por depósito de cobre no cérebro, que foi considerado um quadro psicótico orgânico. E a partir daí ele começou a ter atos de exibicionismo, de se masturbar em público. Ele perdeu a censura, né? Foi dado remédio para tratar a doença de Wilson, que são quelantes de cobre e tal, que não resolveu o problema. Foi dado antipsicóticos. Os antipsicóticos também, eles são o que a gente chama de antidopaminérgicos, que acabam diminuindo o desejo, né, com o intuito de ver até se não só de melhorasse a psicose, mas também melhorasse o impulso, né, de exibicionismo. Mas ele continuou fazendo o ato. Então, esse caso, que ao me consta não era brasileiro, foi entrado com antiandrógeno para ele. Entrar com antiandrógeno aqui no Brasil é um negócio meio complicado. Alguns são usados, né? Tem a ciproterona, você tem até em bula que você pode usar como antiandrógeno para casos de pedofilia, por exemplo, ou casos de exibicionismo. Mas aquela castração química mais forte, né, que é com goserrelina, com leuprolide e outras medicações, triptorelina, são remédios que dão uma castração muito intensa em nível de castração mesmo, química, e isso é um negócio que não tem uma regulamentação no Brasil, né? Em alguns países por aí tem. Então, o que acontece é que, no caso aí, né, ele chegou, eu não me lembro qual antiandrógeno que ele usou, se foi esse mais fraco, que não é bem uma castração química, né, que é a ciproterona, por exemplo, ou se foi um mais forte. Agora, tem casos, por exemplo, né, um senhor de 60 anos começou a passar a mão nos sobrinhos, nos netos, nas partes íntimas, assim, um cara que nunca teve nada disso. Foi ver, o cara estava com um tumor de lobo frontal. Tá? Então, o que eu quero dizer é que para você fechar um diagnóstico e ver qual o tratamento que você vai dar para cada caso, para cada pessoa, depende de um monte de coisa. Né? Depende do diagnóstico médico geral, por exemplo, esse do tumor na cabeça. Né? Depende do diagnóstico psiquiátrico. Às vezes o cara tem uma depressão, tem um pânico. Tá numa mania, né? Pode estar exatamente, numa mania. Mania. Nesse quadro. Agora, eu acho muito interessante que tu citaste antes, né? Que meio que marca, assim, também um diagnóstico diferencial do transtorno, né? Da parafilia, que é a intensidade, né? Sim. A intensidade e a recorrência disso, né? Então, mas a intensidade e recorrência em si,
você pode fechar o diagnóstico de parafilia, mas não Sim. de, segundo o DSM-5, né, segundo o DSM-5, que é a classificação americana, não de transtorno parafílico, porque o transtorno parafílico implica em você realizar com quem não permitiu ou não tem capacidade de permitir, ou então a pessoa tem um sofrimento considerável com isso, por exemplo, que prejudica ele na vida profissional, na vida Sim. estudantil, ou até na função sexual, né? Ele pode ter uma perda de ereção. E já para avançar no diagnóstico diferencial, se inclui ainda muitas questões, né? Como tu trazes agora, por exemplo, um tumor, né? Uma mania, tá numa fase maníaca, né? E isso aí é o que é muito observado, principalmente nas questões dos bandidos mesmo, né? Dos criminosos, né? De que forma porque o criminoso ele tem a consciência do mal que ele está fazendo, né? Às vezes ele pode não dar conta do impulso, né? E muitas vezes um ato apenas não quer dizer que ele tenha aquela disfunção, né? Aquele transtorno. É por isso que você tem que ver cada caso, né? Por exemplo, o cara pode ser um assaltante. Aí ele vai, assalta a casa de uma pessoa, pega uma menininha lá de 3 anos, fala, ó, se você não me der o segredo do cofre, eu vou transar com a sua filha aqui de 3 anos. Isso. Certo? Muitas vezes, muito possivelmente, esse cara não é pedófilo. Ele apenas é um bandido que está usando desse artifício para conseguir o que ele quer, que é a chave do cofre. Isso. Tá? Então, o fato do cara cometer um ato de abuso sexual contra uma criança não significa que ele seja um pedófilo. Tá? Então, um exemplo, né? E muitos pedófilos, eles não realizam o ato. Às vezes é um cara profundamente depressivo que nunca teve um relacionamento sexual com ninguém, assim, com nenhuma criança, porque tem uma culpa imensa e não realiza, e tem um sofrimento muito grande. Então, por isso que cada caso é uma coisa. Pode ser o cara do tumor na cabeça, né? Então, você tem que individualizar cada questão para não cometer, né, nem injustiça, nem condutas inadequadas, né? Arnaldo, e continua ainda as boas orientações, né? Que hoje a atividade física foi inserida, né? Com muita seriedade, porque já falaste, né? Falamos aqui antes, mas medicação e psicoterapia tradicionalmente ainda, né? Com certeza, medicação, psicoterapia, tudo. No caso da medicação, depende muito do diagnóstico, né? Então, por exemplo, se você pegar um cara depressivo com disfunção erétil, né, e for um caso que tem uma indicação de antidepressivo, você tem que pensar muito bem que antidepressivo você pode usar, porque grande parte dos antidepressivos atrapalha a função erétil, atrapalha o desejo, atrapalha o orgasmo. Então você tem que ver se é o mais indicado. E outra coisa, às vezes um remédio que é muito bem indicado, por exemplo, a bupropiona, que seria um caso indicado aí para um depressivo, né, com disfunção sexual, às vezes o cara não pode usar porque o quadro dele é de uma extrema ansiedade, a bupropiona, em vez de melhorar, atrapalha a ansiedade. Então você tem que ter o diagnóstico do cara como um todo. Às vezes ele tem mais de um diagnóstico psiquiátrico, às vezes ele tem mais de um diagnóstico sexual, por exemplo, ele pode ter um transtorno parafílico exibicionista e mais uma disfunção erétil, mais uma ejaculação precoce, mais uma depressão, né? E pode ter ainda um quadro orgânico como a doença de Wilson. Então, às vezes são vários diagnósticos que você tem que tratar. E cada caso você tem que ver qual é o diagnóstico da pessoa. E aí ainda tem mais as questões dos relacionamentos dele, né? De como que ele está levando a relação, que momento que é esse, né? Às vezes tem relacionamentos que ajudam, tem relacionamentos, né? Se a mulher é abusiva, né? Tem mulher que, né? Eu costumo dizer, às vezes você tem o casal conexão e o casal competição, né? Sabe? O casal conexão estão dançando, falam, nossa, gata, o negócio aqui tá ficando assim bem durinho por você, sabe? E ela,
Nossa, eu não vou aguentar assim, gato. Aí ela fala, gato, nossa, eu tô ficando molhadinha, eu tô ficando com muita vontade, gostoso. Então aí é um casal conexão, né? Sim. Casal competição é assim, nossa, gato, o negócio tá ficando aqui durinho por você. A grande coisa, meu clitóris é maior, né? Então aí já quebrou o clima. Tem que cuidar, né? A gente falava da mulher castrar o homem e Sim. tomou cuidados por conta de não impedir a mulher de se tornar também um papel e com funções importantes. Mas na sexualidade tem que se trazer, às vezes, ainda esse simbolismo, né? Da mulher castrar, impedir que o homem aconteça isso que você está falando. Né? Essa questão da castração, ela aparece direto, né? As próprias parafilias, né? Muitas teorias falam que na verdade, uma proteção contra a castração, né? Então, o sapato, por exemplo, tem um símbolo aí fálico, né? E vai por aí afora, né? As cordas, né? De amarrar, tal. Então, existe todo um simbolismo, né, dentro dos fetiches, das coisas, que está ligado à ansiedade de castração. Isso é muito sério. E a mulher castradora é complicado, porque, né, na verdade, a gente que eu falo, né, todo mundo tem que ter conexão, né? Isso. Buscar conexão, não a competição. Tu estás trazendo agora, Arnaldo, a ponte para o mês que vem nós conversarmos junto com a Ana, que é deste momento, né, que a mulher pode colaborar, né, que a mulher está nessa ascensão do seu direito de existir, né? Sim. Historicamente isso lhe foi impedido. No entanto, tem que cuidar com aquilo que interdita, por exemplo, aí a sensualidade, a vitalidade do relacionamento, né? Senão vira competição, né? Agora, é claro que o prazer da mulher é uma coisa extremamente importante e que antigamente não era dado, né? Lembra do José Wilker lá na Gabriela? Falou, eu vou lhe usar, né? Então, pô, né? Sim. Isso para a mulher é terrível, né? Sim. Então, na verdade, o homem tem que dar valor, né? Cada parte dos gostos da mulher e vice-versa, né? Para você ter uma complementação, né? Uma conexão, não uma competição. Isso, muito bem. Arnaldo, nós ficamos aqui 48 minutos conversando, então já passamos 3 até do que normalmente ficamos, que é 45, 49 agora. Eu agradeço muito, né, que tu participasse aqui com a gente hoje nesse bate-papo, que é uma tentativa só de trazer a saúde pública, né, para as discussões, para a audição, e que as pessoas, então, se recriem a partir dessa provocação aqui, né? Como é que tu sai daqui, Arnaldo? O que tu deixa para nós? Eu deixo que a sexualidade é um assunto que você tem que individualizar cada pessoa, quer dizer, qual é o problema daquela pessoa naquele momento. Desde o remédio para pressão alta que ela está tomando, né, até as fantasias sexuais, a questão do relacionamento, tudo é extremamente importante, né? E a questão médica geral aí, tipo tumor na cabeça, né? Como é que passa batido um tumor na cabeça? Não dá, né? Quantas coisas tem aí que derrubam preconceitos também, né? Exatamente. E se a gente consegue derrubar preconceitos, a gente consegue deixar mais limpo também os outros diagnósticos e as perversões e as situações maldosas do ser humano também, né? Agora, quando a gente deixa o preconceito misturado, aí vira uma bagunça, né? Sim. A professora Carmita costuma falar, quem enfia o que aonde depende do gosto do freguês, né? Então assim, mas tem que ser consensual, né? Você não pode enfiar o que aonde se o outro não permite. Então é complicado. Isso.
Doutor Arnaldo Barbieri Filho, professor de sexualidade, muito obrigado por ter estado aqui conosco hoje nesse bate-papo. E primeira terça de julho nós vamos estar de volta aqui com a Ana Zampieri. Daí com a Ana Zampieri, nós vamos nos abrir mais para falar de muitos estímulos para os casais. A Ana tem história. Tem, né? Tem história. Nossa. Tu também tens muita. Contribuísse muito com a gente. Muito obrigado e felicidades a todos aqui. Obrigado ao Informe Blumenau, ao Fernando e principalmente a ti que esteve conosco aqui, tá bom? E você também colaborando bastante, né, Antônio? Tá bom, doutor Arnaldo. Obrigado. Felicidades. Obrigado você. Grande abraço. Tchau.